Olá, Olá, boa noite. boa noite, como Quanto estão? tempo? Pois é, saudade, saudade. Como é que Pois vão as é, coisas? tudo tranquilo, e tu aí? Também, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem Bem, por aqui. E a família, e a Gold? tudo bem, tudo tranquilo. Estão tudo lá dentro recolhidos, porque o último grupo que eu fiz aqui, ela resolveu que eu tinha que brincar de bolinha no meio do grupo, e não parava de latir. Eu falei, não, recolhe eles hoje, porque senão... Vai perturbar, já está na hora de brincar. Trabalhou demais, é muito tarde. É. E como é que estão os gatinhos, hein? Estão bem, estão todos Estão bem? carentes, coitadinho. A gente trabalha demais, eles são demandantes Ah, também, todos carentes, todo mundo coitadinho. carente. É. Maria do Carmo, olha só, já acrescentei aquilo que tu pediu aqui para te apresentar. Deixa eu te perguntar, eu traduzi aquele monte de institutos franceses, porque a minha Ah, pronúncia, eu falo para alguma coisa você. errada, tu me corrige ali, porque, enfim, tô me esforçando no meu francês, mas ainda não cheguei lá. Tá legal, qualquer Ah, coisa eu peraí, o faço pessoal no está seu perguntando lugar. o link da reunião aqui, deixa eu mandar no nosso grupo aqui da formação, peraí. Deixa eu já mandar aqui que o pessoal está perguntando. Já vou encaminhar. Que aí o pessoal já fica, quem quiser. Pois é, então, estou treinando meu francês, mas ainda não cheguei lá. Aham, mas é bom que já esteja treinando, já é um passo. E aí, como é que foi o passeio? Estava legal? Estava bom? Os eventos? Bom, você está falando do Da Júnior, França. da França, foi muito bom. É, Foi muito bom, foi muito bom. Porque é. eu estive fiquei, onde é que eu, olha, tanta coisa. Bom, foi maravilhoso. Eu fui à Itália, revi uma amiga minha em Camaiore, que é uma amiga minha de adolescência, que Olha que é, legal. então foi muito, muito bom. Ela está morando em Camaiore, na Toscana, e foi o rever depois de 11 anos, foi muito bom. Depois na França também, quer dizer, em Paris foi muito bom com os amigos, tive tantos espetáculos, né? Depois a jornada foi também interessante, mas foi assim, vida social e teatro e ópera e tal, foi muito bom. Ai, que Estando com maravilha. amigos, foi muito, muito bom, foi ótimo. Foi muito baseado em encontros, quer dizer, é claro, Aham. o teatro é isso, aquilo outro, enfim, faço essas coisas todas. O cinema não estava bom nessa ocasião. Às vezes tem uns brancos de cinema, assim, não tinha bons filmes que interessassem realmente. Mas, em termos de jantares e tudo mais, Ah, magnífico. Foi que magnífico. maravilha. Exposições também. Foi uma ótima viagem. Agora eu estou indo dia 10 de Ah, sim, outubro. tu vai de novo, né? Eu vou para os encontros Hakami em Sete. Uhum. Então, eu devo até apresentar trabalho, estou escrevendo e vou começar, de fato. Comecei, mas vou continuar, terminar. E vou para Toulouse dessa vez. Eu vou fazer Rio-Paris, fico 2 dias, vou para Toulouse, a Ville Rose, a Cidade Rosa. Depois vou a Sète e depois eu volto a Paris. Então vai ser Muito bom. bem. Vai ser bom. Ah, vai ser sim, com certeza. Vai ser bom. Então, já estou aqui. Já Eu está tenho que preparando, já trabalhar nem tanto desfez a antes. mala. Como? Já nem desfez, não, teve que desfazer a mala porque era outra estação, né? Agora que ela vai Bom, pegar. o clima está tão maluco, o clima está tão maluco que da última vez que eu fui a Sete, e que foi em outubro, eu tive que comprar roupa de verão. Olha, Estava tão quente que o que eu tinha levado não servia. Vê se pode. nossa. Absurdo. Está tudo meio maluco em termos Bom, de. nós aqui Eu não me lembro podemos nem que era falar de 16 tempo maluco. Eu ia embarcar dia 17 de outubro, que era um sábado. 16 de outubro eu estava com um amigo no Teatro Champs-Élysées e havia uma moça com um vestido com as costas inteiramente de fora. Eu falei, Hugo, veja só, nós estamos 16 de outubro e a temperatura está dessa forma, um vestido de verão. Uhum. Ele falou, você é completamente louco o que está se passando. Enfim, são ces choses lá, são essas Ah. coisas. Bom, Eda, me diz Boa uma coisa. noite. Boa noite. Quanto tempo a gente tem para trabalhar?
Eu acho que nós vamos até 9h15, 9h30, E aí tá? a ideia é a Maria do Carmo apresentar o trabalho e depois o Depois, tempo de isso. debate. A Renata pediu para avisar que ela ia atrasar um pouquinho, Isso. né? Tá, que ela teve um imprevisto e daqui a pouquinho ela já deve estar entrando, tá? Uhum. Então tá, muito obrigada, Maria do Carmo, pela tua presença. Imagina, é um prazer estar com vocês. Não sei se a gente dá mais uns minutinhos, Eda, como é que vocês têm É, começado bem o tarde? pessoal tá entrando, acho que a gente Mais vai uns 2 por mais minutinhos uns só dois e aí a gente vai minutinhos. começando, né? Para também não Isso, atrasar muito, porque senão isso aí. fica difícil. Quem que tá aqui da Ana? Oi, Ana, Leonardo que tá aí também. Quem mais? A Bianca. Alguns conhecidos, outros nem tanto. Talvez não sei se tem alguém do estágio que eu não lembro. Tem a Aline. Tem, aham. Muito A bem. Luísa do estágio, a A Luísa Marina, acho que é do também. estágio. Olha que bom. Uhum. Eu dividi uma mesa na SPPA, nos temas livres. Sexta-feira passada, eu e a Renata apresentamos um trabalho e com dois, um estagiário, né, da Horizontes e uma outra também, assim, formanda, os dois formandos, eu falei, já super empolgados, apresentando o trabalho na sociedade, eu falei, olha só que legal. Ai, que Se tivesse coisa boa. começado cedo, assim, É muito bom, é muito é bom. bom, é bom. O É. pessoal tem que se Vai animar. preparando o pessoal para o brasileiro de psicanálise, que infelizmente vai ser em Vai Gramado. ser... Eu preferiria muito mais em Porto Alegre, porque mas o eu não sei Porto nem, Maria Alegre do vai ser um Carmo, pouco se Porto reticente por mas Gramado. eu não sei se Porto Alegre também, bom, apesar que até o ano que vem, com toda essa função, assim, hotéis, na verdade, não, dos que o pessoal faria, acho que nenhum foi atingido, né, do que, Uhum. mas de qualquer maneira ficou, aeroporto a princípio, agora, mas a gente também, eu É. só acredito vendo, né. Mas também tem um detalhe, né? O aeroporto, para Porto Alegre, o aeroporto Para para Gramado Gramado, não ia bom, fazer não faz a menor diferença. diferença, porque não tem voo É, direto para é, Gramado. é, Então, ainda por cima tem é, a serra. é, Eu isso é verdade. preferiria muito mais que fosse em Porto Alegre. Eu gosto muito de Porto Alegre, mas Gramado eu já sou mais reticente. Que é A aquela Gramado fica estrada. uma muvuca. Eu não me canso um pouco. Então, mas enfim, Enfim, aí o Congresso já lançado, né, pedindo os eixos de pesquisa, e vai ter o internacional, né, em Lisboa. sim, é esse que eu te falei, que a gente tá planejando aqui uma turminha né, Eu acho de... que vai estar cheíssimo, porque o mundo inteiro, primeiro, né? Depois Lisboa é muito atraente, Portugal é muito atraente atualmente. Então, eu acho que vai estar muito, muito cheio. Mas é bom, nós vamos, né? Enfim, vamos ver, né? Vamos, né, Eda? A Eda É, tá no bonde também da ida. eu Bom, ainda estou pensando. vamos ver. Vamos começando então, né, pessoal? Bom, Porque, né, 8h07, acho que já deu aí a tolerância. Então, deixa eu pegar aqui meu rascunho para poder te apresentar. Primeiro, agradecer, né, em nome do Instituto Horizontes, a disponibilidade, a presença da doutora Maria do Carmo, minha querida professora, mentora, inspiradora. Sou suspeita. Mas deixa eu te apresentar, então, Maria do Carmo, com os devidos créditos aqui. Então, a Maria do Carmo Sintra de Almeida Prado é doutora em psicologia clínica pela PUC-Rio, membro efetivo de data e docente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, membro efetivo, membro efetivo da IPA, né, da Sociedade Psicanalítica Internacional, membro aderente da Academia Psicanalítica em Psicanalista em torno da torno da obra obra do Hakami. de Racamier, membro associado da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e Família e membro associado da Rede Internacional de Métodos Projetivos Recherche e Psicanálise. Rochard e Psicanálise. Rochard, ele traduziu. O meu tradutor francês traduziu errado. Rochard Rochard e e Psicanálise. Psicanálise. E é psicóloga, né? A doutora Maria do Carmo, então, é psicóloga,
do Instituto, né, de Psicologia da UERJ foi de 1982 a 2018, foi e sempre será, né, Maria do Carmo? Nossa querida professora, coordenadora dos setores de psicodiagnóstico diferencial, também, de 1982 a 2018, e de terapia de família, de 1990 a 2018. Isso tudo dentro da unidade docente assistencial de psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, né, Hospital Universitário que faz parte da UERJ. Uhum. Então, Maria do Carmo, a noite é contigo. Tá, ok. Que responsabilidade. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite e a minha ideia é começar falando de um caso clínico para depois fazer algumas costuras justamente relativas a esse tema, que tem a ver, então, com incesto, assassinato e seus equivalentes, né, que é o tema de hoje. Só vou te interromper, então, Maria do Carmo, só para lembrar o pessoal, né? Principalmente nós temos estagiários, pedir que, né, que não seja, a gente está gravando, a gente grava na Horizontes, mas para um uso interno e um registro. Pedir que ninguém, então, grave, né, o trabalho e que tenha total cuidado, né, com os dados, que obviamente estão disfarçados, mas que, né, principalmente a gente tem bastante estagiários, estudantes que já vão podendo se acostumar, então, com essa nossa maneira de trabalhar. Uhum. Tá, ok, então. Vou apresentar, então, uma família constituída por um casal beirando 60 anos, ambos com nível superior, Helene e João, são os nomes, né, dados, e 3 filhos, 2 mulheres, Lúcia e Inês, e o caçula, que estava no ocasião com 30 anos, que tinha o mesmo nome que o pai, então nós vamos referir a ele como Joãozinho. Lúcia era profissional independente, já casada, e morava com o marido e suas 2 filhas. Inês era delegada de polícia e se encontrava em vias de sair de casa para casar-se. Joãozinho não tinha autonomia financeira, nunca trabalhara, embora tivesse formação de nível superior. Isolado, não possuía círculo de amizades e nunca tivera nenhum envolvimento afetivo, nunca tinha namorado na vida. Encontrava-se em acompanhamento psiquiátrico após episódio de agressividade contra o pai, o que o levou, então, à internação em clínica de psiquiatria. Por conta das evidentes dificuldades nas relações familiares, deu-se, então, encaminhamento para terapia de família. Quando foi chamada para assistência, a família foi chamada para assistência, compareceu apenas o casal parental. Lúcia já tinha família constituída, Inês considerou que a proposta não lhe dizia respeito e Joãozinho se recusou a participar. Quando foram abordadas as circunstâncias em que se deu o descontrole agressivo que levou Joãozinho à internação, foi relatado que ele permanecia o dia todo em casa, atrás da mãe, demandando atenção, pedindo que fizesse comida para ele, ou então querendo conversar. Para tanto, costumava chamá-la a seu quarto, mas muitas vezes a agredia. Segundo Helena, quando perdeu a vergonha, entre aspas, né, passou a dar beliscões nela na frente dos outros, inclusive do pai. Este justificou não se interpor entre mãe e filho, porque, ao fazê-lo, Helena passaria mal. Assim foi que ele disse, além de afirmar ele, pai, já ter enfrentado o filho fisicamente e ter sido agredido por ele. Nesse acolhimento à família, uma situação se esboçava. Helena dissera que o filho perdera a vergonha. Isso sugere que ele passara a fazer algo que deveria ser mantido em segredo entre eles, longe de olhos alheios, inclusive, ou sobretudo, os olhos do pai. João, por outro lado, justificava sua falta de intervenção para que Helena não passasse mal. Então, é ela quem detinha o poder. Mas assinala a seguir que, diante do filho, ele não tinha força, nem moral e nem física.
Constata-se que o interdito do tocar não estava operante entre mãe e filho. Sexualidade e agressividade misturadas expressavam a violência pulsional. A conotação sexual se acentuava através da aliança secreta entre mãe e filho, sugestiva de outra transgressão, a edípica, pelas costas do pai-marido, mantido à parte não apenas por eles dois, mas também por suas próprias razões. João se via e era visto como sem força. É interessante que Didier Anzieux aborda questões conexas em jogo, referentes à necessidade de um reconhecimento de interdição do tocar, e recorda a constatação freudiana, também clínica, segundo a qual a vida psíquica tem por base as qualidades sensíveis. Anzieux, ele assinala, segundo os modos de organização psíquica, quais seriam os efeitos das estimulações táteis: restauração narcísica, excitação erógena, violência traumática. Ele também pergunta quais consequências estimuladoras ou inibidoras sobre a vida sexual ulterior provém do êxito ou das falhas do aparelho psíquico em constituir um eu pele e depois ultrapassá-lo num eu pensante. Então, nós vemos aqui, né, que havia toda uma questão relativa ao tocar, né, porque o Joãozinho passa a agredir a sua mãe. Então, buscando se averiguar sobre as agressões físicas do filho para com a mãe, descobrimos que estas estavam se dando há muito tempo, desde que Joãozinho contava 15 anos, quando começou a dar-lhe soquinhos, quando eles estavam sós. Soquinhos, né? Assim com a mão. Com o tempo, passou a agredi-la com beliscões, socos, chutes e puxões de cabelo, numa violência sempre crescente e que causava-lhe hematomas, que ela escondia dos demais. Seu silêncio se justificava, dizia ela, por querer que tudo fosse como era antes, que a família não se separasse. No entender dela, a descoberta do que se passava entre ela e o filho estragara tudo. Esse é um termo que ela usava, estragara tudo, pois suas filhas se posicionaram de forma bastante radical diante da situação, vista por elas como absolutamente inaceitável. Lúcia, assim, deixou de frequentar a casa dos pais, privando-os, portanto, do convívio com as netas. E Inês afastou-se da convivência com o irmão. Esboçavam-se, assim, dificuldades inerentes ao tempo e às mudanças que forçosamente implica, inclusive relativas à separação, intrínseca ao próprio crescimento. Ser como era antes. Mas antes do quê? Um tempo mítico, eterno, sem evolução, de permanência contínua, portanto, sem separação. Joãozinho nada tem na vida, a não ser a mãe, sendo apenas ela que ele deseja, exclusiva para si, e nada mais lhe importa. Por sua vez, ela o privilegia em detrimento do marido, e assim mãe e filho permanecem presos em uma sedução narcísica interminável, que corresponde a uma fascinação mútua, originalmente entre o bebê e sua mãe, com vistas a um ser simbiótico, único, todo-poderoso, ao abrigo das vicissitudes pulsionais e da ambivalência, das separações e dos lutos, de forma que a rivalidade edípica fique fora do circuito. É o que postulou Jean-Paul Claude Racamé. Melhor, Paul Claude Racamé, estou falando de Joãozinho, falei Jean, é Paul Claude Racamé. João assinalou não ter bom relacionamento com o filho, que chegara a chamá-lo de zero à esquerda.
Relatou que costumava tentar uma aproximação, convidando o filho a jogar futebol ou a passarem o tempo juntos, mas Joãozinho se recusava, pois desejava sair apenas com a mãe e preferia estar a sós com ela. Além disso, afirmou não conseguir estar com o filho porque Helena sempre arrumava algum impedimento. Após algum tempo de terapia, revelou sentir-se deixado de lado e ter ciúmes da esposa, que privilegiava a companhia do filho. Afirmou ter sempre sentido como se estivesse atrapalhando alguma coisa entre eles. Pois é, aqui então a gente pode pensar, né, que toda essa questão diga respeito ao Édipo. Só que Hakami assinala que o Édipo é tudo de bom. O que está em jogo em situações tais é o antédipo patológico. O Hakami assinalou que se falava, né, se falava em pré-édipo, e ele se perguntava, mas o que isso significa? E ele vai, então, assinalar que existe o pré, existe o antédipo que precede e se opõe ao édipo. Não tem como, não tem como escapar. Só que há um antédipo bem temperado, que leva ao édipo, e tem um antédipo mal temperado, que se opõe ferozmente ao édipo. É o que nós estamos vendo nesta apresentação desta família. Vê-se que está tudo fora do lugar e que justamente o Édipo, com todos os seus benefícios, eu até mesmo diria, que tem a ver com a diferença dos seres, com a ambivalência, com a cena primária, com a diferença das gerações, diferença dos sexos, e com o superego e com o Hakami diz ideal do ego. Eu, pessoalmente, acho que é ego ideal e o Dr. Caio me apoia nesse sentido. Então, não se abre mão das ilusões infantis e não se abre mão da onipotência infantil. É o que nós estamos vendo, enfim, na introdução desse caso, né? O Hakami assinala que o incesto é um incesto e não é o Édipo. É mesmo o contrário. E ele vai assinalar que, mais do que uma situação sexual, o incesto é uma situação narcísica. Então, o incesto não se limita à sua prática genital. Ele tem equivalentes, e diz o Hakami que não são poucos. Ele nomeia e qualifica como incestual o que, na vida psíquica individual familiar, leva à marca do incesto não fantasiado, sem que estejam necessariamente presentes as formas genitais. O incesto é mais amplo, o incestual é mais amplo em sua área e mais complexo que o incestuoso, quando há a sua forma genital. Designa os equivalentes do incesto, seus substitutos, sem omitir, e nós tendemos a esquecê-lo, isso é uma observação feita pelo Caio, que há também os equivalentes do assassinato, muitas vezes muito bem escondidos. É muito curioso que, quando se fala do Édipo, se pensa sempre na questão da interdição do incesto. Mas o Édipo implica na interdição do incesto e na interdição do matar. E o Andir vai associar a interdição de tocar.
Então, ressaltemos que o complexo de Édipo implica não apenas na proibição do incesto, mas também na de matar e de tocar. Beliscar a mãe pelas costas do pai, em pacto secreto mantido por ambos, né, por mãe e filho, por quase 15 anos, equivale ao incesto, prática oculta que se torna pública quando o filho, no dizer da mãe, perde a vergonha, como se um ato sexual passasse a se dar na frente de todos, e sem nenhum pudor, né, sem uma vergonha. A sedução narcísica se apresenta como um motor essencial para o antégipo mal temperado. O ante, que antecede o Édipo, e o anti, que se opõe ao Édipo. Então, o antédipo tem essa fase dupla. Estará sempre presente como antecessor do Édipo, né? E tal configuração se apresenta bem temperada a partir de fantasias que envolvem uma inversão ou uma igualdade geracional com deslocamentos simbólicos mais ou menos importantes. Então, se existem essas fantasias, permanecem as fantasias que conduzem ao Édipo. Para que o registro edípico se desenvolva de uma forma plena, supõe-se o declínio da megalomania maligna própria ao antégipo mal temperado, quando não se abre mão, né, das veleidades infantis. E aí falha o interdito estruturante. Eu acho que nessa família apresentada, a gente vê que o João não tem força nenhuma e que o interdito estruturante não está funcionando no interior de Helena. E ela, então, mantém para com Joãozinho uma relação paralela, né? Então, a gente vê que o desenvolvimento do complexo de Édipo na posição depressiva, conforme propõe Melanie Klein, remete ao luto originário, conforme descrito por Hakami, que o designa como um processo psíquico fundamental, através do qual o eu, desde a primeira infância, antes mesmo de sua emergência e até sua morte, renuncia à possessão total do objeto. Faz-se o luto de um uníssono narcísico absoluto e de uma constância de ser indefinida. Será através desse luto, fundador das próprias origens do eu, que se operam a descoberta do objeto, bem como a descoberta de si mesmo e a invenção da interioridade. Uma diferença, né? Não é o tema da nossa discussão hoje, mas há uma diferença entre a posição depressiva, conforme proposta por Melanie Klein, e o luto originário, conforme proposto por Hakami. Melanie Klein vai dar ênfase à depressão e Hakami vai dar ênfase à importância do luto originário, de que esse trabalho de luto possa ser feito. Então, a sedução narcísica que se dá entre a mãe e o bebê, os primeiros meses de vida, e a gente lembra do Winnicott quando fala da preocupação materna primária e vai defini-la como seria loucura não fosse normal nesse período, a perpetuação dessa sedução narcísica vai impossibilitar fazer face ao luto originário. E aí vai se promover o que Hakami denomina uma perversão narcísica. É uma organização psíquica referida por ele como perversão narcísica, que pode se apresentar durável ou transitória e que visa que o sujeito se coloque ao abrigo dos conflitos internos, em particular, justamente aqueles decorrentes do luto. E, dentro da perversão narcísica, se procura fazer valer a si mesmo às custas de um outro.
que passa a ser, então, manipulado como um utensílio. A perversão narcísica vai se constituir, antes de mais nada, como ação e condutas, sobre o agir. Então, Hakami chama a atenção sobre o pouco que se conhece das fantasias que estão subjacentes a essas condutas. Mas aponta uma, a da criança desde sempre e para sempre irresistível. A nosso ver, então, pedestal da sedução narcísica interminável. Então, a gente vê que a conduta narcisicamente perversa será como uma predação moral, um ataque ao eu do outro em benefício do próprio narcisismo. E aqui a gente vê a conotação do assassinial, porque, afinal, um ataque ao eu do outro é um ataque à vida do outro, em benefício do próprio narcisismo. E aqui se tem um equivalente do assassinato, um ataque à vida do outro, que então é nomeado de assassinial. São neologismos, tá? Então, se dá uma desqualificação ativa, que pode ser mais ou menos sutil, do eu do outro e de seu narcisismo legítimo. Tal situação, então, implica um aspecto paradoxal, pois a tarefa psíquica que tem que ser processada é injetada no psiquismo do outro e se torna, então, irrealizável. Vamos ver, então, um pouco mais. Então, a gente vê nessa circunstância uma, uma configuração antedípica patológica e pautada pela paradoxalidade, porque se Helena é a mãe biológica de Joãozinho, ela é mãe não mãe, porque ela é mãe e o toma como aquele eleito por ela, o, o desejado por ela. E o filho fica numa posição também paradoxal de filho não filho, porque ele é filho biológico, mas ele ocupa um outro lugar, como o homem, afinal de contas, que se coloca na frente do pai-marido, que é privilegiado diante do pai-marido, né? E é interessante, né? Tem um detalhe, né? A Helena, quer dizer, esse trio dormia, né, no quarto do casal. Helena dormia na cama do casal, no quarto do casal, entre o marido e o filho. Entre o marido e um filho de 30 anos, né? E eram, quando o Joãozinho foi internado, né, devido à agitação psicomotora e agressão ao pai, quando ele saiu da internação, quer dizer, na internação ele fez contato com moças que estavam também no serviço e foram trocados contatos, foram trocados telefones. Quando ele tem alta e volta para casa, a primeira coisa que Helena faz é olhar a mochila de Joãozinho e ela encontra, então, esses papéis com os nomes das moças e os telefones, e ela pica tudo e joga fora, dizendo que essas pessoas não são apropriadas para a sua convivência. Então, nós vemos aqui, né, que para ela se mostrava absolutamente inadmissível que o filho pudesse vir a ter outros vínculos significativos, além dela própria, e especialmente com mulheres. Quando Joãozinho aceitou fazer psicoterapia individual, ele exigiu que fosse com uma psicóloga que o havia atendido na adolescência, com quem aparentemente ele tinha estabelecido um vínculo expressivo. Helena se opôs radicalmente ao ponto de confundir a situação e dizer que a referida psicóloga teria morrido.
Esclarecido o equívoco iniciado a psicoterapia, ela revelou preferir que o filho fosse atendido por um homem, por considerar que que a psicoterapeuta seria como uma mãezona para ele e que passaria a mão na cabeça dele, conforme ela própria o fazia. Então, repetiam-se padrões na relação entre mãe, pai e filho, conforme pode ser ilustrado na seguinte circunstância. Quando eles combinavam sair juntos, o pai tendia a ser excluído, pois Joãozinho costumava pedir à mãe que se encontrassem antes para conversarem a sós, o que era visto por ela como normal. Em uma dessas ocasiões, foi relatado um desentendimento entre pai e filho, no qual o primeiro se retirou do restaurante em que estavam por considerar ter sido desrespeitado. Helena ficou com o filho, indo ambos ao cinema em seguida. A desvalorização de João se mostrava absoluta. Ele se apresentava, de fato, como um zero à esquerda, né? Cotidianamente, mãe e filho assistiam a novela juntos na cama do casal. Então, ao chegar para dormir, João se incomodava, porém não esboçava nenhuma reação, e assim ficavam os três na cama, Helena no meio. Esta relaciona este fato aos pedidos do filho, quando pequeno, de ficar na cama com ela na ausência do pai, ao ver que estava muito sozinha. Nesta época, afirma, ambos adoravam ficar no quarto do casal ouvindo música juntos. Então, Joãozinho costumava dizer não ter ninguém para conversar, somente a mãe. Por ocasião de seu aniversário, ele propôs à mãe que viajassem juntos para um hotel. Porém, diante de sua negativa, agrediu-a, ocasião em que Inês, que era delegada de polícia, ameaçou com sua arma, expulsando-o de casa. Preocupada, Helena solicitou socorro ao marido e também ao cunhado, que se depararam com ele fugindo pelas escadas do prédio em que morava. Após dar um soco no pai, então Joãozinho veio a ser internado, né? Bom, existe, então, com o andar do tratamento, né, certas coisas vão se apresentar, né? João considerava que o filho tinha sido tratado de um modo muito diferente das irmãs, pois, sendo muito apegada a ele, Helena o mimou demais. Relata que quando as meninas eram pequenas, a Helena trabalhava em tempo integral. Mas, para ficar com o caçula, ela passou a trabalhar meio período. Helena negava haver qualquer diferença no tratamento para com os filhos. Assinala, no entanto, que ele sempre fora muito sensível. Recorda sua reação quando Joãozinho tinha 3 anos de idade e tomou conhecimento da morte da primeira filha do casal, falecida quando contava 1 ano devido à catapora não devidamente tratada. Diz Helena que, diferentemente das irmãs, ele chorou muito, questionava, fazia perguntas, enquanto elas não ficaram daquele jeito. Contudo, o encantamento de Helena para com Joãozinho antecede esse fato, pois ele fazia as coisas diferentes, como, com 2 anos de idade, esconder-se debaixo da cama quando ela voltava do trabalho, o que favoreceu sua opção por trabalhar meio período. Diante dessas lembranças, admitiu que talvez tivesse realmente sido diferente para com ele. E, por outro lado, né, vimos que, a seu ver, ele o fora diferente para com ela. A menção da perda dessa filha produziu retraimento no casal parental, que ficou muito emocionado. Helena afirmou não conseguir viver esse luto, reconhecendo. Contou não ter entrado mais no quarto da filha por ter feito uma viagem em seguida à sua morte. Ao retornar, o cômodo já havia sido reformado, bem como tinham sido retiradas as coisas da criança. Reconheceu ter desejado engravidar logo depois, como se pudesse substituir a perda. Então, nós estamos vendo que aqui há um luto que não parece ter sido, de fato, elaborado, né?
Helena e João afirmavam que nunca tinham brigado desde que estavam casados. No entanto, na família diferenciada, certa conflitualidade era... Quer dizer, no entanto, numa família diferenciada, uma certa conflitualidade é esperada, é admissível. No momento em que se reconhece os contrários, existe então a ambivalência, os riscos de separação e de união corporais e psíquicos. Se não há o recalque, não há a integração das grandes diferenças. E na ausência do interdito do incesto e do assassinato, né, não há o reconhecimento da dependência dos pais, nem reconhecimento dos pais da independência dos filhos. A organização edípica, então, não se situa ou então não se faz plenamente. O Hakami vai falar de édipos inacabados. A família edípica se opõe ao incesto e ao assassinato, bem como à destruição do indivíduo, do casal e da família. Então, é interessante que o Caillot considera essencial constatar que o interdito do incesto organiza a diferença geracional e o luto originário que condiciona a diferença entre os mortos e os vivos. No entender de Caillot, as confusões paradoxais morto e vivo pertencem bem ao registro incestuoso. Aliás, ele assinala, talvez possamos falar de vivo não vivo para as pessoas em vida que correspondam aos objetos fantasmas que o Hakami cita com sua dupla propriedade de estar morto vivo, ou conforme precisa, de estar ao mesmo tempo não morto e não vivo. É como a gente pode ver João, né? Joãozinho, porque afinal de contas, ele não tem vida própria. Ele está vivo, mas ele não tem vida própria. Então, submetidos a uma dupla recusa, sem o selo de um reconhecimento, nem o de um luto, Hakami considera que o objeto fantasma faz parte eminente dos objetos paradoxais, como é o filho de substituição, aquele que ocupa o lugar de um filho morto, cujo nome muitas vezes ele carrega, não é aqui o caso, porque quem morreu foi uma irmã e nasceram duas irmãs depois, mas justamente Joãozinho funciona nessa família como um tapa-luto, como um para-luto, como tem para-raio, para-choque, né? Assim, nos lutos paradoxais, também podemos falar de morto ou não morto. Aqui tem um luto, né, que não foi elaborado, inclusive porque há muita culpa envolvida. Esse bebê, essa criança que tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio talvez, morreu de uma catapora não suficientemente curada, que teve seus complicadores, né? Há no relato que os pais tinham saído e na volta encontraram a criança com pneumonia, enfim, e houve toda uma complicação que acabou levando, então, ao óbito, né? No registro incestual, aqui abordado, nos deparamos com uma mãe não mãe, conforme eu assinalei, a mãe amante do filho pelas costas do pai marido zero esquerda, com o filho amante que a compreende e a acolhe, ao luto não elaborado da filha e que passa a funcionar esse filho, o Joãozinho, como um tapa-luto. Então, destaque-se o estabelecimento de um funcionamento psíquico paradoxal, permanecendo a morta investida desse mesmo modo paradoxal. Então, assim, para concluir essa primeira parte, eu vou abrir aqui para discussão, a gente vê que o registro incestuoso e incestual se opõe ao registro edípico, o que, nesse caso, esclarece a dinâmica familiar, né, aqui abordada, que é sugestiva de lutos patológicos que tem por base a sedução narcísica interminável e o luto originário não elaborado. Busca-se uma situação aconflitual com aspirações relacionais muito idealizadas,
observáveis no comentário feito por Helena de que ela e o marido nunca brigaram desde que se casaram, e nesta situação. A separação envolvendo o medo de colapso, que corresponde ao medo da agonia primitiva, mobiliza angústias como se tivesse em risco a própria vida. Só que o colapso tão temido já foi experienciado. E é interessante, né, que a catástrofe, né, temida já aconteceu, como assinala Bio. E aquela agonia sem fim, mencionada pelo Winnicott, também já aconteceu, né? Então, se teme um colapso que já foi experienciado em um momento em que o eu se encontrava desprovido de recursos, imaturo demais para poder se dar conta da experiência e poder integrar. Winnicott cuida disso. Assim, relações narcísicas pautadas pela paradoxalidade, pelo incesto e pelo incestual, buscam evitar o que é vivido como uma ameaça de rompimento, visam aproximar o que prenuncia se afastar. O incesto, sendo uma questão fundamentalmente narcísica, mais do que sexual, tem uma função antisseparadora corporal, uma função anti-luto. Considerando Helena de uma perspectiva individual, nós podemos designar um componente de sua personalidade própria à projeção narcísica, a princípio inaparente, mas que se apresenta invariável a partir de sedimentos defensivos que o escondem. Muito defensiva, portanto de acesso difícil, Helena age e tende a banalizar situações nas quais não vê nada demais, como quando o filho se recusa a sair do quarto do casal para então à noite e ela dormir então entre o filho e o marido. Ou quando busca relação quando o Joãozinho busca relação exclusiva com ela pelo fato de ela ser mãe, o que ela acha então natural, né? Então eu sou mãe, ele busca uma relação exclusiva comigo, isso é mais do que natural. Helena justificava, assim, a manutenção de posturas dependentes ou mesmo suas reações agressivas, né, as reações agressivas de Joãozinho, pelo fato de ele ser doente. Não é estar doente, é ser doente. Então, é uma condição aí de ser, né, não é temporal, né, como estar. E relaciona né, quando o fato por ser dele, como se ela buscasse um ganho secundário através da doença do filho. Que ela via esse filho como não sabendo fazer as coisas. E aí ficando implicada a necessidade de ele ter que receber sempre os cuidados dela. As defesas, então, são interativas e se organizam como uma fortaleza que se pretende inviolável e ameaça de uma falha na estrutura defensiva interativa implica em o eu ficar perigosamente vulnerável, ameaçado pela depressão, ou pior ainda, pelo colapso. Tal dimensão repercute na família com o pressentimento de que, se houver separação, a unidade coletiva se rompe, com fratura e dissolução. Mas, mais do que nunca, é válida a divisa de Caillou e Descher de que viver junto é impossível, mas separar-nos é mortal. Contudo, tal situação não apenas é sustentada pelo grupo familiar, como também se nutre do meio em que se forma, no que está presente o aspecto econômico, através, então, de vasos comunicantes. Então, lutos congelados protegem entre aspas, da depressão profunda, mas provocam desperdício de vida por todas as impossibilidades que acarretam e pela estreiteza de perspectivas que geram, com o tempo paralisado em termos psíquicos, já que ele não para nunca, o tempo não para. Nessas circunstâncias, demandas e expectativas se mostram fora de lugar,
como as de um homem que não abre mão de suas veleidades infantis, como se permanecesse com 3 anos, quando de fato conta 30, e uma mãe de 57 anos que se encanta com esse homem de 30 anos, que não tem olhos para nenhuma outra mulher e interesse por mais nada além dela. Mas se ele chega com contatos, com nomes de moças e contatos telefônicos, ela então rasga, joga fora e diz: essas pessoas não são apropriadas para a sua convivência. Então, nessas circunstâncias, outro interdito é transgredido. Se matar não é possível, existem outros meios, como dizia Pierre Férida. Sem trabalho, sem estupro, sem relações sociais, sem vida amorosa, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum recurso sublimatório, a existência de Joãozinho é a de um vivo morto. Helena demonstra não desejar abrir mão da intimidade com ele pelas gratificações narcísicas que lhe proporciona, mas, sobretudo, como uma garantia de evitar a depressão e o que seja temido como um desmoronamento psíquico. João, né, o marido pai, inseguro, preterido, sem valor, zero esquerda, conforma-se à situação e, paradoxalmente, a sustenta ativamente com sua passividade e impotência. A Betty Jost que fala, né, da passividade altamente ativa. Apenas a referência ao lugar que ocupa o pai da criança, ou seu próprio pai, no desejo materno, preservaria a referência fálica. O lugar desprezível e desvalorizado interfere negativamente nos marcos identificatórios do filho e em sua unificação como sujeito, de modo que ele permanece alienado no desejo materno. Joãozinho não se identifica com o pai, zero esquerda, e não renuncia a seus desejos incestuosos, alimentados pela mãe em pacto narcísico, que não suporta transformação. Dão-se alianças calcadas na recusa comum, pelo segredo compartilhado e pela dominação que o perverso narcísico exerce sobre seus parceiros, com sua cumplicidade, consciente ou inconsciente. Então, pode-se constatar que diversas operações estão implicadas no vínculo intersubjetivo, né? São defesas imperativas. Requeridas essas operações que são requeridas de cada sujeito, de modo que o vínculo possa se constituir e se manter de forma complementar e recíproca em seus aspectos organizadores e defensivos, individuais, conjugais e familiares. Dessa maneira, e se tratando de antédipo mal temperado, cria-se no conjunto a impossibilidade de significar, de transformar, com bolsões de intoxicação psíquica, ou linhas de fuga que mantêm o sujeito do vínculo estrangeiro alienado à sua própria história. Sem a emergência e o desenvolvimento da capacidade de pensar, e nessas circunstâncias não há como, porque prevalece o agir, não há como considerar a própria situação subjetiva do grupo familiar. Pouco se sabe sobre as famílias de origem de Helena e João. O que veio a se saber é que ela perdeu o pai em acidente quando ainda era adolescente. Situação esta que foi abordada por João como muito sofrida por Helena numa sessão em que ela não comparecera. Helena contou que mantinha relacionamento mais próximo com a mãe do que os outros irmãos. João refere ao próprio pai, já falecido, como não lhe dando atenção, o que o fez ficar mais próximo dos irmãos. Não fez nenhuma referência à sua mãe. Esses fiapos de história são sugestivos de vivências de carência e desamparo, além de indicar a evitação do trabalho do luto. Nada se fala a respeito da presença do outro. Então, materiais intrapsíquicos insuficientemente elaborados pelo sujeito
se transforma em venenos psíquicos expulsados no meio. A desproporção quantitativa a essa desproporção quantitativa se acrescenta um contraste qualitativo espantoso. Recusa, clivagem e denegação correspondem a defesas poderosas para impedir o pensar, são defesas próprias às grandes patologias narcísicas, e em família seus membros se apresentam como complemento operatório das defesas imperativas em jogo. A perversão narcísica, portanto, está longe de ser um assunto intrapsíquico, já que é altamente imperativo. Sem pactos de renúncia, não há condição de ser. Então, é isso que eu queria, a princípio, apresentar a vocês, e espero que não tenha sido muito enfadonho, e estou aberta aqui para perguntas, trocas, enfim, à disposição. Estou vendo aqui no chat o incesto, assassinato é uma sequência, uma consequência, ou é uma natureza psíquica maníaca? Ou ainda é Alexander Ludwig que propõe? Ou ainda pode ser uma subjetividade e objetividade do eu perante a necessidade do prazer, uma figura de objeto, tá? Bom, essa aqui é a questão do Alexandre Ludwig. Queria saber com vocês se existem, o que ficou na cabecinha de vocês sobre isso que foi falado, porque eu estou introduzindo muitos conceitos que têm a ver com a terceira tópica. O Hakami assinala existir 3 tópicas: a interna, a externa e a intermediária. E eu estou falando sobre os aspectos, de fato, da tópica interativa diante da tópica intermediária. A tópica interativa é justamente esta que decorre das defesas imperativas e que podem ser muito tóxicas, mortíferas e paralisantes. Então, o Hakami propõe, de fato, uma forma outra de se pensar e de se fazer a psicanálise. Ele vai se ocupar muito da psicose, mas não apenas, porque as suas contribuições vão se estender a todos os transtornos narcísicos graves. Estou aberta, depois eu vou para o Alexandre. Eu não sei se o Alexandre quer, ele colocou no chat, mas também não sei se quer perguntar diretamente. Alexandre, o que tu pensou? Tem muitas coisas, eu não sei se mais alguém, eu vi que a Lorena fez umas carinhas uma hora ali, tá? Vai dando um nó a gente acompanhar o raciocínio, que eu acho que tem muito material, né, Maria do Carmo? Não sei, Lorena, se quer compartilhar alguma coisa que tu pensou conosco? Pode falar. Na verdade, eu estava tentando me recordar, em 2021, em maio de 2021, você falou sobre o infantil, eu fui buscar aqui nos meus registros, o infantil e a origem da violência extrema. Então, assim, claro, primeiro de tudo, Maria do Carmo, te agradecer por tanto conteúdo, realmente tinha horas que ficava muito interessante, mas um pouco difícil, assim, de poder perceber para mim, né, que também trabalho com muitas questões de violência, inclusive, né, de abusos sexuais, questões de incesto, enfim, várias coisas, como tu é uma das poucas pessoas que eu vejo trazendo esse assunto com estudos e sabe, com tudo que é necessário para a gente estar pensando na nossa clínica atualmente, né? Então, assim, como é necessário? Eu falei, gente, mas eu me lembro dela. E foi em 2021 que tu traz esse tema, Acho que né? foi quando ela falou sobre o... Eu acho que foi na jornada. Talvez tenha sido na jornada. A As cabeça de ideias Medusa, não me lembro. Ai, me esqueci o nome dele agora, Maria do Carmo, que fala sobre violência extrema. É sobre o infantil e a questão da Isso, violência isso. extrema, E a né? origem da violência extrema. E aí eu fiquei assim,
né, para te agradecer mais do que questionar alguma coisa, assim, porque é necessário estar, né, tendo estudos e escritas em relação a isso, porque é o que a gente, pelo menos na minha clínica, é o que chega e às vezes é difícil procurar até conteúdo, assim, sobre isso, né? Mas, enfim, mais para agradecer. Eu vou fazer um gancho com o que a Lorena faz, porque justamente quando eu falei, né, nesse evento sobre as origens da violência extrema, e as origens estão a ver com a criança que não seduz, né? Esse é um aspecto, a criança que não seduz, e não é por culpa dela, ela não seduz, né? Por várias outras questões. A gente pode até imaginar o lugar que ocupa na cabeça dos pais, o momento da gestação, o que possa representar um bebê masculino ou feminino, né? E a questão do desinvestimento, então, que acaba sendo feito, né? A essas crianças, né? E elas acabam sendo, de certa forma, desassistidas, elas acabam podendo sofrer o próprio abandono dentro da própria família, né? Eu acho que eu me lembro disso dentro dessa apresentação, né? A criança que não seduz e que acaba por lá. Aqui nós estamos tratando de um outro lado, quer dizer, de uma sedução narcísica interminável, e que se há uma sedução que deve se dar, que é necessária para a vida, essa sedução mãe-bebê tem que terminar. E aí se faz necessário desiludir. Lembramos do Winnicott, desiludir esse bebê da sua ilusão onipotente, narcísica de uma relação exclusiva. No entanto, quando esta desilusão não é promovida, entramos numa sedução narcísica interminável. E aí a gente entra na perversão narcísica, com todos os seus custos, né? Quando o outro possa vir a ser utilizado como o utensílio para os próprios fins narcísicos. No caso, nós vemos, né, essa mãe não elaborou o luto dessa filha. Ela não teve os recursos para isso. E ela vai, né, descrever como o Joãozinho chora no momento que sabe da morte, faz perguntas, eles choram juntos. E ela vai dizer, eu encontrei alguém que me compreendeu. Gente, ele tinha 3 anos. E isto vai ser sustentado porque ele se torna aquele que pôde compreendê-la. Dentro desta dor que ela não conseguiu elaborar, que está lá por muito tempo, porque, na verdade, foi a primeira filha que morreu, ela teve 2 meninas e vai ser o Joãozinho, vocês viram quantos anos depois? E a gente vê esse luto lá intacto, né? E aí essa busca dessa alma, né? A manutenção dessa alma que ele a compreende. Ele só tem olhos para ela, né? O que é uma tragédia. Então, o que o Hakami vai falar, né? O Hakami vai falar, que normalmente a gente costuma dizer, isso é o Édipo, e vai acostumar a falar de uma forma muito negativa. Mas, no entanto, o Hakami vai dizer que do lado do Édipo estão presentes a objetalidade, a ambivalência, a bissexualidade, a cena primária, a cadeia fantasiosa, a castração e o superego. Já no antédipo patológico, nós vamos, então, nos deparar com o quê? Um narcisismo ultrapassado, um regime paradoxal, o não reconhecimento das origens, porque vocês veem que se diluem. Fica mãe não mãe, o filho não filho, se desengendra esse reconhecimento e se autoengendra uma outra coisa, né? E a gente vai, então, ver que há uma brancura fantasiosa, a gente vê a falha nos processos de simbolização, né? A gente vê que se prevalece a onipotência e prevalece o ego ideal. Então, Educar, eu fiquei pensando uma coisa aqui.
estava falando dessa questão juntando, né, das crianças, da origem da violência, as crianças que não, como é que não seduzem, né? Mas eu fiquei pensando uma questão assim, será que o João seduzia? Porque se é uma patologia narcísica, olhando o ponto de vista da Helena, né, não seduz, quem seduz não é o João, é um aspecto dela, né? A questão, sim, mas há uma sedução, porque quando o Maurice Berger é que se ocupa bastante Era ele que eu estava tentando lembrar. de Maurice crianças Berger, é isso. ultraviolentas, né? Então, essas crianças, elas são desinvestidas. Então, se você pega, por exemplo, um livro como é do Daniel Zaguri, sobre os assassinos em série, ele faz uma diferença entre os assassinos em série na França e os assassinos em série nos Estados Unidos, a questão da mídia, e ele vai, porque o Zaguri, ele é analista da SPP, da Sociedade Psicanalítica de Paris, mas ele é expert, ele é perito judiciário, e ele vai fazer perícia de assassinos em série, e ele escreve esse livro, e ele conta a história desses assassinos em série. As histórias são terríveis. Uhum. As histórias são absolutamente terríveis, né? Com pais muito adoecidos e um desinvestimento total e uma idealização muito grande dessas figuras, sobretudo a figura materna, que se apresenta praticamente como inquestionável. São crimes bárbaros. São crimes bárbaros, sem nenhuma empatia com as suas vítimas. Sem nenhuma empatia com suas vítimas, né? Então, neste caso, você vê que nasce essa criança no momento em que vem essa história que emerge toda esta situação de luto não elaborado, que esse menino de 3 anos chora, penaliza, faz perguntas. Neste momento, a mãe se sente acompanhada. Uhum. E aí ela se vê seduzidíssima. Claro que quando uma criança é concebida, ela ocupa um lugar no aparelho psíquico dos pais. No momento em que ela nasce, ela vai ocupar um lugar real, face às projeções inconscientes dos pais. Uhum. Essas projeções inconscientes têm a ver com inúmeras coisas, com a história pessoal, o momento dessa concepção, o momento desse nascimento, com questões que são, então, mobilizadas, e essas projeções, né, podem ter esse efeito paralisante. Porque se esta criança é vista como esta criatura é aquela que vai me preencher, ela vai ser minha, ela me compreende, ela é minha alma gêmea, não abre mão. Essa questão de agora eu vou ter um filho e não vou estar mais sozinha é assustadora. Né? Então, o Khalil Gibran tem um poema que fala: seus filhos não são seus filhos, né? São setas que são lançadas ali. Então, aqui eu acho que é uma sedução, né? Que, de repente, há como que como se diz quando você capta, né? Uma captação imaginária e que encaixa-se de uma forma eternizada. E daí toda a patologia, e daí essa patologia narcísica é uma patologia muito grave. Uhum. Acho que sim, tá. Tem acho que talvez aí uma diferença, em si, eu pensei só na questão por ser narcísica, né? Então acaba, de uma certa forma, essa criança não é investida enquanto ela, né? Mas Não, enquanto ela é investida como aquele que me compreende, e daí exato, como você vê extensão, tudo que possa ser feito enquanto um utensílio, claro, enquanto é um extensão objeto narcísica. utensilitário. Uhum. E daí a gente pode, inclusive, lembrar do André Green, quando fala, né, de narcisismo, pulsão de morte, narcisismo negativo e função desobjetalizante. Uhum. Porque se dá uma desobjetalização no momento em que o objeto se transforma num
utensílio narcísico, no objeto narcísico. Uhum. E daí o Hakami vai dizer que na perversão narcísica não é que o outro não exista. Ele existe, mas sem valor próprio. Porque é inimaginável na cabeça da Helena que o Joãozinho tem uma vida própria, separada Claro. dela. É inimaginável. Porque ele tem uma função tapa-luto. Porque esse luto emergiu, estava lá. Uhum. A ameaça de colapso estava lá. E esse marido visto como zero esquerda, né? Totalmente desinvestido. E ele se coloca. É tão interessante que ele vai dizer... Gente, todo mundo tem nível superior nessa família, tá? Ele vai dizer... Eu sempre me senti sobrando entre Helena e o Joãozinho. Eu sempre me senti como não houvesse lugar para mim. Eu sempre me senti sobrando. E é um homem totalmente desinvestido. Uhum. E é interessante que ele não fala da mãe dele, ele fala do apego dele aos irmãos dele, o que nos faz supor uma mãe que não o tenha, de fato, investido. Não suficientemente, é um sobrevivente. Uhum. Maria do Carmo, eu tenho mais uma outra questão, mas eu vou deixar, assim, eu não sei se tu quer comentar alguma coisa do que o Alexandre comentou ali, né? Se o incesto e o assassinato seria uma consequência ou, né, ou uma natureza psíquica maníaca, não sei o que ele quis Bom, dizer. eu tô completamente, eu tenho até dificuldade de entender a pergunta, porque o que eu estou falando não tem nada a ver com isso. É, Eu estou falando de incesto e assassinato como transgressão edípica. uhum, Incesto e assassinato, a interdição, quando você pensa no Édipo, o Édipo implica numa interdição justamente do incesto e do assassinato. O Édipo vai permitir uhum, que, afinal de contas, haja ambivalência, diferença dos seres, o reconhecimento da cena primária, o superego, o Édipo é tudo de bom. Então, a gente vê que não tem nada a ver, né? Quer dizer, a questão é que o Édipo é um grande organizador psíquico. Daí você vai ter, quando você pensa, por exemplo, no quadrilátero de Bordeaux, Hakami chama de quadrilátero de Bordeaux porque ele concebeu em Bordeaux, ele vai falar de um conflito originário. Ele diz que os conflitos têm custos e têm ganhos. Então, no conflito originário, que vai implicar na separação dos seres, o custo vai ser a ambivalência, né? E o ganho é a diferença dos seres, se alcança o número 2. É a base para o número 3, que é o conflito edípico. O custo é a angústia de castração. O custo do conflito original, quer dizer, é a angústia de deixar de ser e o luto originário. E daí o ganho é a diferença dos seres e a ambivalência. Atinge-se o número 2. O número 2 é a base do número 3. O número 3, conflito edípico. Qual é o custo? Angústia de castração. Qual é o ganho? Diferença dos sexos e a bissexualidade psíquica. E no momento que o número 3 é alcançado, todas as outras combinações se fazem possíveis. Lembrando que a simbolização ela decorre de uma função terciária. Então, eu não estou... Eu estou falando digamos, de um referencial teórico muito, muito diferente, né? A questão no momento em que se dá a separação, você inventa o objeto e descobre a interioridade. Não sei se o Alexandre está acompanhando. Não sei se ele está Lorena acompanhando. levantou a mão e depois tem uma questão da Evelyn, um pouco semelhante, alguma coisa que eu ia perguntar, acho que a gente pode fazer as duas questões. Lorena, fala. Maria do Carmo, desculpa assim a pergunta, mas você acha que tem algum tipo de herança psíquica para o Joãozinho dentro de toda essa manutenção de sintoma que essa mãe acaba, parece para mim pelo menos, fazendo, né, ao longo dessa vida dele, né, de 3 anos, quando começa, sei lá eu, e quando, né, algo que para a vida dele vai
ser colocado, né? Uma transmissão psíquica, né? Enfim, Já não está sei. transmitido, né? O que não sei, a transmissão psíquica já está transmitida, porque transmissão psíquica você vai ter a transmissão intergeracional, que vai ser a transmissão daquilo que é fluido, elaborado, enfim, o Freud até vai dizer em Tote Tabu, é impossível não transmitir, senão a gente começaria do zero, e a transmissão transgeracional, daquilo que não está elaborado. E você vai ter vias de transmissão psíquica, uma é a identificação, a outra é o superego, a outra é o negativo, que é um conceito que tipo, Anzir vai tratar, Caes vai tratar também, outros tratam. Eu gosto muito da forma como Caes apresenta, porque ele vai falar, né, que existe um negativo obrigatório, que é o recalque. O Freud até fala, né, vai ter e vai estar perdido para sempre. E aí se instaura o aparelho psíquico, né, o inconsciente. Ele vai falar de um negativo relativo, a gente pode ter, por exemplo, um objeto transicional, né, com toda aquela ambiguidade, é e não é a mãe, então está lá, pode vir à tona, pode vir a se ter acesso, e ele vai falar do negativo radical, que é próprio da forclusão, da recusa. Nós estamos falando aqui do negativo radical, essa é uma forma de transmissão. E eu incluo nessas formas de transmissão os mitos familiares que podem ser mitos de vida e que podem ser mitos de morte. Mitos que vão permitir o espaço do pensar e mitos que vão obturar o espaço do pensar. Se o espaço do pensar está obturado, cai-se no agir, na prevalência do agir, como se dá exatamente nesta família. É tudo dentro do agir. As possibilidades de simbolização são precaríssimas. E interessante, nível superior, trabalho, pago as contas, o pai tem uma posição muito importante, ele é engenheiro de segurança, e responsável pela segurança de uma instituição. Então, é os contrastes, né? Os contrastes. A mãe fica chorando, fica assim, almejando que se volte ao que era antes, com a família inseparável. E a moça que é delegada se casa, sai, a outra, se eles quisessem ver as netas, ela na casa deles, não permite mais que elas de fato interditam. E é muito interessante isso, porque você vê o inconsciente atemporal, porque morre uma criança, tem duas filhas e vai ser com ele. Com ele, eu não sei, aqui uma pessoa, a Evelyn fez uma pesquisa, A será que Evelyn, só foi vou porque te, eu vou te porque ele interromper, foi que a Evelyn homem? fez a pergunta e era o que eu tinha pensado, por que isso não apareceu? O que que será que nele, né? Estava lá e vai ser exatamente o interesse desse menino que chora, que quem morreu foi uma menina. Vai ser o interesse desse menino que chora e que traz à tona o luto não elaborado dessa mãe. E que se apega a ele. Ele me entende. E se gruda a ele. Eu concordo, acho que foi a Lorena quem falou, o prognóstico do Joãozinho é ruim, muito ruim. Por quê? Porque a mãe acabou fazendo, ela sempre procurou seduzir muito a terapeuta de família, que era uma moça muito bonita, uma residente em psicologia, muito bonita. E ela trabalhou bastante bem, era uma linha de trabalho que ela não conhecia, trabalhou bastante bem, mas o Hakami mesmo diz, eu acho que num texto, a perversão narcísica na família do psicótico é um primor de texto, eu posso até mandar para a Lisandro, que já deve ter lido, mas para ela compartilhar com vocês. E a gente vê, ele diz, você pode trabalhar até um certo ponto e tudo se desfazer. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E foi o que aconteceu. Então, o primeiro movimento foi retirar o vão do atendimento, e nós fizemos os movimentos para trazê-lo de volta ao atendimento. Daí você vê os conluios que se dão, de modo complementar e recíproco. Quer dizer, o João era zero à esquerda, não apenas por ele ser colocado como zero à esquerda, mas por ele se colocar como zero à esquerda. Ele não conseguia intervir, não tinha força, né? E por razões que lhe são próprias, provavelmente relativas à sua própria família de origem, à sua história, enfim, que nós tivemos muito pouco acesso.
Ah, e o tratamento acaba sendo suspenso, há um abandono. Quer dizer, se suspende a terapia de família, mas se abandona o serviço. O Joãozinho saiu do tratamento na unidade docente assistencial de psiquiatria. Eu não sei se ele continuou alguma coisa em particular. Evidentemente que o senhor trouxe um resumo, porque depois que acontece esse movimento de fato de agressão, e que a irmã puxa a arma e diz, olha, eu ponho você preso. Aí entra uma lei com tudo, né? E ele foge. Daí, então, vocês veem os arranjos que a família vai fazer. Ele foi morar, então, com a avó, acho que materna, mas aí também ficou bastante... A mãe mandava comida para ele. A mãe pegava a roupa para lavar e lavava. Daí resolveram, então, alugar um estúdio para ele. A mãe mandava a faxineira, mandava comida. Vocês viram que era tudo terceirizado, mas tudo permaneceu o mesmo. É separação, não separação, é paradoxalidade pura. Paradoxal. E isso evidentemente que estava sendo trabalhado, né? Então era separação, tudo ainda paradoxal, separação sem separação, morando num outro espaço, mas continuando dentro do esquema familiar, né? Então a gente vê que as emboladas que se dão, né? E aí a gente vê toda a dificuldade de separação e individuação e o antédipo patológico com toda a sua força, né? Infelizmente. A Ana quer fazer, acho que alguma colocação, uma pergunta, e depois daí nós vamos nos encaminhar para o final, porque Tá a legal, gente tá gosta legal. e vai ver. Eu vou ficar com a minha outra pergunta para uma outra vez, depois eu faço particular. Ah, meu Deus, os outros vão ficar curiosos. Diga, Ana. Muito bom te ouvir, né? Acho que foi uma noite muito rica. Eu fiquei com algumas interrogações, assim, primeiro, né, que eles chegam à terapia de casal pela internação Família. de família, pela Não era terapia de casal, internação, era terapia de família, na qual comparecia o casal, o Joãozinho tendo se recusado e as duas moças já estão fora. mas eles chegam pela internação do Joãozinho, né? Sim, Não houve uma busca. Então, assim, estava-se dentro de um serviço de psiquiatria. isso, é. E a passividade do João, do pai, né? Então, ainda quando tu diz a profissão dele me chama mais atenção, né? Como este homem vivia nessa família. E muito interessante essa visão que tu traz, destacando a situação narcísica do incesto, né? Eu acho muito Do importante a gente... incesto e do incestual, porque aqui Isso, não tem incesto consumado. O que não, existe é o não, equivalente do incesto, isso, o equivalente do assassinato, porque é. se ataca a vida do Joãozinho, se ataca a vida do João. Existem parcerias tóxicas. Sim, sim. Um caso difícil, né? Mas muito importante para a gente pensar essa dinâmica. Muito São os obrigada. percalços do Édipo e seus destinos trágicos. É, Eu vou fazer a pergunta, então, Maria do Carmo, assim, só para a última e a gente encerra. Bem rapidinho. Eu fiquei pensando, bom, a pergunta primeiro também, agora não sei quem é que tinha perguntado, porque o João, e bom, enfim, aí tu dissesse talvez aquele momento, aos 3 anos, né? O que que esse menino, de alguma forma, por alguma razão, ficou ele como esse tapa-luto, né? Mas eu fiquei pensando no funcionamento dela. Porque eu fiquei pensando, será que é possível, assim, que uma pessoa, ela tenha, entre aspas, vamos dizer, criado essas duas moças, que a gente também não tem muitas informações, mas que a princípio estavam andando aí na vida bem com as suas famílias, e de repente toda uma questão, né, desse luto emergir nesse momento com esse filho, isso ter ficado tanto tempo, vamos dizer assim, né,
de alguma forma, ali quietinho, me parece tão estranho, que me parece um funcionamento assassinial, como tu descreveu, incestual, brutal, de ataque, né? Também a psíquico ao Joãozinho, e isso só com ele, e naquele momento, né? E nessa relação, como isso não aconteceu antes? Não sei, fiquei pensando assim, como E, querido, seria possível? o inconsciente é atemporal, É. para começar. Muitas coisas ficam em arranjos precários. É interessante que o Hakami tem um conceito de Édipo inoperante. O Édipo foi operante para as meninas. Ali houve a possibilidade desse pai. Agora, o Joãozinho já tinha, quando ele se escondia, ele privilegiava a mãe chegava do trabalho, ele estava escondido, ela tinha que procurá-lo. Isso a fez, olha só, a fez decidir trabalhar meio período para ficar com ele. Então, existem elementos inconscientes que estão em jogo. Não sei como veio a história, como se contou a história da perda desse primeiro bebê. E daí aflorou. Aflorou. Estava lá. O inconsciente é temporal. Essas coisas... É tão curioso, porque às vezes tem coisas que se passaram muitos, muitos anos depois, que você vai trabalhar, você acaba descobrindo um luto não elaborado, mas você vê as consequências do luto. E quando isso surge em tratamento, a própria pessoa pode achar muito estranho, mas isso aconteceu quanto tempo atrás? Quantos anos atrás? Só que está lá. E está tendo ressonância, está ressumando na vida da pessoa, ressumando sobre as relações estabelecidas. Naquele artigo da Simone Koff-Souls, A Mulher do Perverso Narcísico, que eu traduzi, que está nesse livro aqui, A Perversão Narcísica, Incesto, Assassinato e seus equivalentes, são casos muito antigos. São casamentos de 20 anos de pancadaria. 20 anos de pancadaria. Tem um caso que ela diz assim, um dos casos é mais recente, casamento de 2 anos. Só que a pessoa se separou num casamento de 10 anos, fez um outro casamento com um cara reproduzindo a mesma coisa, pancadaria. Aí entram as questões, né, do inconsciente, as questões que ficam aparentemente congeladas, que muitas vezes vão emergir noutra geração, e não se resolve, se repete, não é somente dentro de uma situação em si, como Freud falou disso, mas se repete em diferentes gerações, e não necessariamente em gerações subsequentes. Uhum. Ainda tem essa? Não sei se consegui responder, quer dizer, Sim, acho que sim. É porque a entra gente num pensa campo. na violência ouvindo o caso, né? E essa questão com o Joãozinho, tu fica pensando, bom, o que se passou? Parecem brancas nuvens, talvez até não, mas com essas moças, mas de alguma forma a coisa foi, e de repente lá com o terceiro filho, isso vira numa intensidade, né? Esse emergiu, estava lá, emergiu, Uhum. esse Sim. emergiu. A Lorena pensou também que ser um desses agir com possibilidade de resistir esse ataque do eu do outro. A questão é que há um enredamento, né? Você tem que ter condições psíquicas, a capacidade simbólica. Você vê que aqui há uma brancura fantasiosa. A fantasia é matéria-prima. Fantasia vem do grego e significa tornar visível o invisível. E é matéria-prima para funções muito refinadas, como o pensamento simbólico. Uhum. Aqui a gente está na fantasia, não fantasia, o concreto não flui, e toda a capacidade de simbolização está prejudicada. Uhum. Maria do Carmo, antes de tu encerrar, só tinha alguém perguntado o nome do livro, aquele que tu falou. Deixa eu ver aqui. Tu falaste de um outro livro, não foi esse último, de um outro livro da. Aqui, Um estudo sobre a comparação dos assassinos seriais, eu acho. dos assassinos em série. Tá. Bom, esse livro está em francês, tá? É do Daniel Zaguri. E se Tu você consegue esperar... colocar no chat ali para a gente
Um Ou minutinho. mostra ele para É um nós. segundo, é um segundo. Espera um pouquinho só. Tá. A Eda vai traduzir para nós o livro, Eda. Consegue tirar uma foto quando ela mostrar o livro aí, Eda? Só para a gente ver, depois a gente põe ali no. Não sei se a. Mas tem gente no Brasil que também faz essas pesquisas. Eu fui num congresso ano passado, que tem gente pesquisando aqui também esses assassinos em série. Olha, aqui é Daniel Zaguri, O Enigma dos dos matadores em série. Eu posso depois mandar. É um livro em francês. Eu gosto muito dele. Tirei Eu a já foto, gente. Tá, a Lorena tirou uma fotinho, depois a gente coloca aqui no. Eu não sei se quem perguntou. li ah, em francês. depois consegue, Eda, ver quem perguntou para a gente mandar o nome. Foi a Suelen que perguntou. Tá aqui. Esse daqui é muito bom. Eu gostei muito de ter lido e gostei também. Ele tem um livro sobre, quer dizer, a perversão do homem comum. Quer dizer, é muito interessante também. Ele trabalha com isso. E não esqueçam desse livro do Hakami, que é o Antérticos Destinos, e a perversão narcísica, incesto, assassinato e seus equivalentes. Vão ter vários artigos sobre esses temas que estamos tratando aqui hoje. Bom, Aqui está o Alexandre Um falando. Muito obrigada comentário. pela resposta. Não, espera um pouquinho só. Não usei o microfone, pois aqui faz muito barulho na rua. Ainda assim, o volume está muito baixo. Tá. Eu não sei se eu respondi o Alexandre, mas eu acho que eu estou apresentando alguma coisa muito diferente. Eu ia Acho que foi comentar essa. só que, Maria do Carmo, que tem um pesquisador que faz doutorado e pesquisa assassinos em série no Brasil. E é Sim. casado com uma psicóloga que está pesquisando aquelas mães que matam Os as bebês. amigas que engravidam Uhum. para roubar o bebê. Existem alguns casos no Brasil, alguns nos Estados Unidos. Então, assim, tem alguns trabalhos aqui no Brasil também, né? Uhum. Eu sei Sim. porque eu fui num congresso ano passado de psicologia jurídica que apresentaram Uhum. essas situações, né, E terríveis. tem as situações também dos assassinatos dos recém-nascidos, né? E tem, Isso. inclusive, relacionados muitas vezes à negação da gestação. Não, mas essa moça pesquisa, são duas moças que amigas decidem engravidar, uma consegue, a outra não. Quando está no final da gravidez, ela mata a amiga para roubar o bebê. Uhum. Nossa. Uhum. Eu não consegui ficar até o final do trabalho. Ah, tá. É uma coisa bem difícil. Muito pesado, muito. Nossa, que inveja, hein? Por trás de tudo isso está sempre inveja. É. Então, Bom, Maria do Carmo, queria te agradecer muito mais uma vez. Não sei se a Elda quer falar um pouquinho, mas assim, dizer que a gente fica sempre, né? Sabe, muita coisa. Acho que é quando a Lorena fazia aquela cara, assim, eu me identifiquei, porque a gente vai acompanhando o raciocínio, mas vai tentando juntar todos os elementos, e acho que é sempre um exercício, né, da gente poder pensar de uma forma diferente, de um outro ponto de vista as coisas, agregando elementos, né? Como a Ana trouxe, né? A questão narcísica, então, do incesto, que é uma coisa que às vezes não se vê, não se fala, mas que é um ponto de vista que está ali presente, né? Ou dessas questões incestuais ou assassiniais, né? Como tu trouxesse, acho que é muito bom, muito interessante e nos exige também. Então, queremos dizer que a gente vai sempre contar contigo, né? De vez em quando, está ótimo. para trazer alguma Peço coisa. desculpa se eu botei um vatapá na mamadeira aí, sozinho Não tem problema. A gente leva um tempinho e vai digerir esse vatapá até a próxima. Não, mas é ótimo, porque eu já enchi meu carrinho aqui da Amazon de livros, que fiquei com vontade de saber mais, ler mais, porque eu acho que foi uma bela aula, assim, eu acho que deixou um gosto.
de que a gente tem muito, muito, muito ainda para estudar, né? Só Uhum. te agradecer, Maria do Carmo, foi Que muito bom, eu bom. fico feliz. Maria do Carmo, muito Até o próximo. obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Tenho certeza que também saíram já mais cheinhos, não vão precisar fazer lanchinho nem jantar, está todo mundo bem Ainda bem que a gente abastecido. gosta de vatapá, né, Lisandra? Ainda bem Ah, que a é, gente a gosta de Lorena, a vatapá. Lorena que é uma cearense que Nordestina. mora aqui no sul. Ó, Então tá bom. Tá, boa Gente, noite. beijo, beijo, Maria do Carmo. Obrigada. Beijos, Boa noite, obrigada. pessoal. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau. Até.